This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. This is for the second chance. This is for the new romance. Singing for the left in vain. Overcame. It's not too late. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone and don't understand, if you're fighting the fight of your life, then stand. We're gonna make it through this hand in hand. And if we fall, we will fall together. Together. When we rise, we will rise together. Together. Listen, you're all alone, and you feel I can promise. Can you feel it? We fall, we will fall together. I got you, my brother. I see you, my sister. We rise, we will rise together. Together. Take my hand. Help me stand. We will rise together. Yes, sir. Together we are dangerous. Together with our differences. Together we are bolder, braver, stronger. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out. Life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. If you feel alone. Graça e paz, irmãos. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero convidar você que você possa se ajuntar com a sua família. Vamos cultuar o Senhor. Gostaria de pedir a você que você possa compartilhar a nossa live para que mais pessoas escutem a palavra de Deus. Amém? Eu convido a você a me acompanhar na palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 19,
versículo 1. Diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém, irmãos? Essa palavra, ela fala de Zaqueu. E quem era Zaqueu? Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. Não bastava ser só cobrador de impostos, ele era o chefe dos cobradores de impostos. E muitos não gostavam de Zaqueu, não simplesmente porque ele era somente o cobrador de impostos, mas porque ele era judeu também. Ele havia se vendido ao Império Romano e cobrava impostos dos judeus para o Império Romano. Então, muitos não gostavam de Zaqueu. E a palavra fala que Zaqueu foi ao encontro de Jesus, quando Jesus estava entrando na cidade, né? Mas por que Zaqueu foi ao encontro de Jesus? Será que faltava algo em Zaqueu? Então, aqui fala que ele subia em uma árvore. E Jesus vinha com aquela multidão, a multidão acompanhando a Jesus. Jesus vê Zaqueu e chama Zaqueu pelo nome. Imagino eu que Zaqueu ficou surpreso na hora. Porque tanta gente ali, tantas pessoas que não gostavam dele, porque Jesus iria chamar justamente ele. Né? E assim na nossa vida, muitas das vezes a gente imaginamos que Jesus, né, não está conosco. Mas aqui ele chama Zaqueu pelo nome. Zaqueu, me convenha que eu vá à tua casa. E a população, aquela multidão, ela falou: mas poxa vida, o senhor vai na casa de um pecador, um cara que nos trai, um judeu que traiu o seu povo. Mas é assim que Jesus age, no inesperado. Ele age com pessoas que você também nunca esperava, porque Jesus ele foi atrás de um pecador. Nem mesmo Zaqueu imaginava que Jesus iria à sua casa. E o que me chama a atenção nesse texto, há muitas coisas que a gente pode tirar, mas o que me chama a atenção é que quando Jesus está na casa de Zaqueu, Zaqueu ele diz ao Senhor: Senhor, entregarei metade dos meus bens aos pobres. E se eu defraudei alguém, pagarei 4 vezes mais. O que me chama a atenção aqui é a atitude de Zaqueu. Uma atitude de arrependimento. E o que é arrependimento? Arrependimento vem da palavra metanoia, mudança de mente. Imagine só que no caso de Zaqueu, um cobrador de impostos, que ele cobrava muito mais do que deveria para o seu benefício próprio. Ele chega e fala: não vou mais cobrar imposto. Né? Mas será que só parar de cobrar imposto ele estaria arrependido? Imagine que ele está no caminho errado, ele parou naquele caminho porque ele não vai mais cobrar imposto. Mas mais para frente, em um momento de fraqueza, ele vai seguir aquele caminho. Zaqueu, ele mostra arrependimento quando ele fala: eu vou dar aos pobres a metade dos meus bens. E se eu defraudei alguém, entregarei 4 vezes mais. Ele mostra arrependimento no momento que ele tirava dos outros, ele mostra arrependimento quando ele começa a dar aos outros. Né? Ele já houve um arrependimento, uma mudança de mente, e no momento que ele tirava, ele resolveu a dar aos outros, aqui houve arrependimento.
E Jesus disse: hoje nessa casa houve salvação, porque sem arrependimento não há salvação. Que possamos analisar a nossa vida como ela está hoje. Se tiver algo de errado, que haja arrependimento. Porque se não houver arrependimento, não haverá salvação. Não importa o que eu faça de bem para os irmãos, o que eu faça na igreja, se não houver arrependimento, não há salvação. Que você possa ficar com essa palavra nesse domingo. Deus abençoe a cada um. Eu quero convidar a Viviane. Vamos adorar o Senhor nesse momento. Amém, irmãos? Glória a Deus. A paz, queridos irmãos. Agora nós estamos entrando num momento de louvor e adoração, onde nós poderemos engrandecer a esse Deus tão maravilhoso, tão misericordioso, que nos alcança, nos chama pelo nome. Glórias a Ti, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Porque o Senhor nos atraiu à Sua doce presença, Deus, e nos tirou de um lamaçal de pecado, Senhor, Deus. E mesmo quando erramos, o Senhor continua a nos chamar, Deus. E nós queremos deixar a nossa gratidão, Senhor, a Ti, querido Senhor amado. Louvado seja, Senhor. Quando lembro de tudo que já vivi, dos caminhos estreitos que percorri e das setas que lançaram para me atingir, dos gigantes que tive que derrubar, dos espinhos que tentaram me machucar, me fazer desistir, desacreditar, mas o Teu manto me cobriu, Tua voz acalmou meu coração. Quando lembro de tudo que já vivi, dos caminhos estreitos que percorri e das setas que lançaram para me atingir, dos gigantes que tive que derrubar, dos espinhos que tentaram me machucar, me fazer desistir, desacreditar, mas o Teu manto me cobriu, Tua voz acalmou meu coração. Graça, ó doce graça que me basta. Graça, trago em mim as Suas marcas. Graça, maior prova de amor, meu Senhor. Graça, ó doce graça que me basta. Graça, trago em mim as Suas marcas. Graça, maior prova de amor, meu Senhor. Eu não sei mais viver longe de Ti, o Teu sentir
pela sua doce graça, Senhor, e pelo fruto do seu penoso trabalho, Deus, naquela cruz. Obrigada, Senhor, por nos atrair a Ti, Deus. Obrigada, Senhor, Deus de toda a terra, de todo o universo. Santo és, Senhor Jesus, santo és. Te alegrarás, povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás, e te alegrarás, que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo Deus. Toma o teu lugar, que teu coração se alegra.
santo és, Deus, que nós possamos, Deus, sim, se arrepender e mudar as nossas atitudes, Senhor, o nosso caráter, que o Senhor venha se alegrar sobre nós, ó Deus. Obrigada, Cordeiro Santo, muito obrigada, Jesus. Glória a Deus. Agora nós vamos passar para o momento da palavra com o nosso irmão Márcio. Glórias a Deus. Amém, irmãos? A paz de Cristo a todos. Espero que todos estejam bem. Nós sabemos que o cenário ainda exige de nós muito cuidado, mas a palavra do Senhor continua sendo ministrada. O Evangelho de Cristo não parou de ser propagado. E nós estamos aqui, né, ainda de uma forma alternativa, mas na alegria de que o nosso Senhor ainda deixou as portas da sua casa abertas para que nós pudéssemos adentrar. Amém, queridos? Estou muito feliz de poder estar aqui hoje, dividindo algo com os irmãos, trazendo algo da parte de Deus para os irmãos. E eu espero que, assim como o Senhor já falou comigo através dessa palavra, eu espero que o Senhor também fale com você que está aí do outro lado, você que está investindo o seu tempo, né, no conhecimento da palavra do Senhor. Então, irmãos, o tema que o Senhor trouxe ao meu coração hoje, na verdade eu vou fazer 3 abordagens. Gostaria de falar um pouquinho sobre coragem, gostaria de falar um pouco sobre limitações, a importância de nós estarmos atentos e para vencermos as nossas limitações. Isso muitas vezes requer que nós busquemos alternativas e reconhecer a presença de Deus em meio às adversidades. Amém, queridos? Então, nesse primeiro momento, eu queria convidar você a abrir a Sagrada Escritura no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, no versículo 24. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24. Na minha escritura, o título diz: Davi mata a Golias. Então, o primeiro tema que nós vamos abordar, queridos, ele é referente à coragem. Então, no capítulo 17, no versículo 24, diz assim: Todos os israelitas, vendo aquele homem, Golias no caso, fugiam diante dele e temiam grandemente. Muito bem, queridos. Esse é um momento em que os dois exércitos, tanto o exército filisteu como o exército de Israel, eles estavam um de frente para o outro, e à frente do exército dos filisteus, estava o gigante chamado Golias. E Golias diariamente lançava desafios para os israelitas, se alguém queria desafiar ele. Ele dizia que aquele que o vencesse, o exército filisteu, o seria escravo do exército israelita. Mas, porém, se Golias vencesse, o exército de Israel seria escravo dos filisteus. Porém, irmãos, quando a gente discorre nesse texto, a gente percebe que o desafio era diário e ninguém se atrevia a desafiar aquele gigante. Até que, num determinado momento, surge aquele rapazinho de pequena estatura chamado Davi, em que ele se dispõe a enfrentar aquele gigante, meus irmãos. E a gente percebe, quando a gente mergulha no texto, que todos sem exceção, todos tinham medo de Golias. Aliás, era a única situação em que os dois exércitos eles estavam unidos em um pensamento em comum. Que pensamento em comum seria esse? De que ninguém poderia derrotar Golias. De que todos ali tinham o mesmo pensamento em comum, que Davi, fisicamente falando, era impossível Davi derrotar Golias. Mas mesmo assim, Davi, diante das suas convicções
do Deus que ele servia. Ele sabia que ele tinha consciência de que ele servia a um Deus que podia o projetar além das probabilidades humanas. E a palavra diz que Davi não se intimidou. A palavra diz que Davi, quando a gente lê no versículo 50, a palavra diz assim: assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda, e com uma pedra o feriu e o matou. Então a palavra nos ensina que Davi, ele não teve um combate com Golias fisicamente. Davi tinha o que, irmãos, nas mãos? Além da sua fé, além da sua coragem, ele tinha uma estratégia para derrubar aquele gigante, irmão. Davi, ele teve a coragem que nenhuma pessoa naquele cenário teve. Aliás, Davi, a convicção que Davi nos ensina no Senhor foi que o projetou para um patamar maior. Porque veja bem, irmãos, ele estava num cenário em que todas as pessoas, sem exceção, ninguém acreditava que Davi poderia derrotar Golias. Mas Davi, mediante a fé que ele tinha no Senhor, ele, nas suas convicções de quem era o Deus que ele servia, irmãos, ele não se deixou levar pelas influências negativas. Talvez numa reação natural, numa situação do dia a dia, se eu e você passássemos por uma situação adversa e muitas pessoas nos influenciassem a desistir de partir em direção a algum obstáculo, talvez nós desistiríamos, se fosse uma grande maioria de influenciadores negativos. Mas é importante a gente observar que, abordando a questão da coragem de Davi, Davi não se deixou influenciar por nenhuma das pessoas que viram aquela situação para Davi como um homem derrotado. Porque ninguém acreditava que Davi venceria aquele gigante. E Davi venceu aquele gigante pelo poder de Deus, irmãos. Então, o primeiro tema desta mensagem que eu gostaria de abordar com os irmãos é se tratando de coragem. E assim como Davi derrubou aquele gigante mediante a fé, o Senhor fala para mim e para você nesta tarde: vem comigo na minha direção, que eu vou te dar a coragem, que eu vou te dar a fé, e eu vou te dar a estratégia necessária para que você derrube os gigantes da sua vida, meu irmão e minha irmã. Quando nós estamos diante dos nossos desafios, nós temos duas escolhas. Ou a gente busca no Senhor uma estratégia para sobrepor os obstáculos, ou nós potencializamos o problema, fazendo com que ele fique maior e nós recuemos. Mas o Senhor não nos chamou para um recuo. O Senhor nos chamou para um avanço, e um avanço em sua direção. E quando o Senhor está na direção, meu irmão e minha irmã, eu vim dizer para você nesta tarde: tenha coragem. Porque a nossa fé, irmãos, ela produz coragem e direção do Espírito para que nós possamos sobrepor os nossos obstáculos. Então, a primeira abordagem, meu irmão, fechando aqui a primeira abordagem, irmãos, eu queria falar para você que está me ouvindo. Não desvaneça. Quando você estiver diante dos obstáculos, faça como Davi, tenha coragem. Não dê ouvidos a influências negativas. Não dê ouvidos a influências negativas. Não se esqueça que o Deus que você serve, Ele te justifica. Amém, queridos? Eu queria partir agora para uma segunda abordagem, que é a questão de nós vencermos as nossas limitações. E aí eu queria que você abrisse comigo no livro dos Juízes, no capítulo 6, no versículo 11. Amém, queridos? Então, nós abordamos aqui a importância de nós termos coragem, a importância de nós estarmos diante do Senhor e não temer os obstáculos que virão a aparecer. Amém? E no livro dos Juízes, no capítulo 6, no versículo 11, o título do capítulo diz: O chamamento de Gideão. E diz assim: Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas.
Amém? Só até aqui. Então eu vou dar uma rápida contextualizada nesse trecho, só para os irmãos poderem se situar. No livro dos Juízes, havia um jovem chamado Gideão, que era um midianita, que trabalhava junto com a sua família na colheita, na agricultura. E diz a palavra que quando o povo de Israel, que plantava, que criava animais, quando era chegado o tempo da colheita, o povo midianita, eles vinham e saqueavam todo aquele trigo, toda a sua plantação, todos os animais, e era a cena que se repetia. Era uma situação que era corriqueira. Chegava a época da colheita dos israelitas, os midianitas saqueavam e roubavam tudo. Então, nesse cenário, Gideão, numa determinada situação, ele, para salvar o trigo, a palavra diz que ele estava malhando o trigo no lagar. Em algumas versões diz que Gideão estava malhando o trigo no lugar de pisar uvas. Então, irmãos, o que é o lagar? O lagar é um tanque que era usado para se pisar as uvas. O trigo, ele era malhado em um lugar que se chamava eira. O que é uma eira? É um campo aberto. Porém, o que acontecia neste caso? Se Gideão malhasse o trigo em um campo aberto, ele chamaria a atenção dos midianitas. E isso produziria o quê? Mais um saque. Então, Gideão, para poder colocar aquele trigo a salvo, ele colocou o trigo num lugar extremamente apertado e inapropriado, para que ele pudesse malhar aquele trigo e que ele pudesse salvar aquele trigo. Amém, irmãos? Então, o que eu queria explanar, baseado neste trecho das Escrituras? Quando Gideão ele estava malhando o trigo no lagar, ele não estava malhando o trigo no lugar correto, mas ele estava fazendo aquilo que era necessário fazer, e ele estava usando aquilo que ele tinha, irmãos. Então, a palavra nos ensina o quê? Que nós precisamos transpor as nossas limitações. E quando nós estivermos em situações aparentemente adversas, que nós precisamos aprender a fazer uma leitura da nossa realidade e utilizar os recursos que estão disponíveis no momento. Porque muitas vezes nós estamos esperando uma melhora do Senhor. E o Senhor não quer que as coisas melhorem para nós. O Senhor quer que nós aprendamos a nos sobressair com os recursos que nós temos disponíveis. E muitas vezes nós sonegamos o nosso trabalho. Muitas vezes nós deixamos de fazer algo porque entendemos que os recursos que nós temos, aos nossos olhos, são insuficientes. E o Senhor, muitas vezes, Ele joga nós exatamente nessa situação para quê? Para que a gente aprenda a se virar com aquilo que nós temos, irmãos. Nós precisamos aprender a nos adaptar à nossa realidade. Precisamos aprender que a visão que o Senhor nos dá, certamente ela vai sobrepor os recursos que Ele proporcionou no momento. Mas o que o Senhor quer que nós aprendamos? A gente se vira com aquilo que está posto. A gente aprender a se virar com o que tem. Existe uma máxima que sempre transita, que muitas vezes nós não conseguiremos fazer o melhor, mas dentro do possível, nós podemos fazer o melhor. E dentro do cenário de Gideão, o que ele tinha de recurso para fazer o melhor? Ele não tinha um campo aberto para malhar o trigo. Ele tinha um tanque fechado, extremamente difícil, mas era o recurso que ele tinha. Por quê? Porque ele fazendo desse jeito, malhando o trigo no lugar de pisar as uvas, ele tinha grande chance de deixar o trigo a salvo, visto que quando ele malhava o trigo neste local, ele estava no local seguro e estava fora das vistas dos inimigos. Então, meus irmãos, a gente tem que aprender que, primeiro, o Senhor coloca o propósito no nosso coração. E se nós seguirmos o propósito de Deus, Ele entra com a provisão. Jamais Deus vai entrar primeiro com a provisão e depois com o propósito.
Então nós aprendemos aqui com Gideão que nós precisamos aprender a nos adaptar à nossa realidade, nós precisamos aprender a nos adequar à nossa situação real e trabalhar com aquilo que temos e aprender a fazer com excelência. Então até aqui, irmãos, nós já abordamos o tema coragem, assim como Davi transpôs um obstáculo que aos olhos humanos era impossível de se transpor. Davi nos dá um exemplo que com fé, coragem e estratégia é possível sim transpor obstáculos aparentemente difícil e impossível aos olhos humanos. No segundo momento, quando eu falei de vencer limitações, a gente aprende com Gideão a trabalhar com aquilo que nós temos, que era o que Gideão tinha. Então, Gideão nos ensina que nós temos que fazer, muitas vezes, uma leitura da nossa realidade e trabalhar o melhor que nós podemos com aquilo que nós temos. Porque, muitas vezes, sem esperar que o Senhor vá fazer algo melhor. Porque quando o Senhor nos chama para algo mais, Ele precisa nos moldar. E para que Ele nos molde, Ele cria situações para que a gente possa crescer em sabedoria, irmãos. Amém? Então, assim, no segundo momento, o que eu queria deixar para os irmãos é isso. Faça uma leitura da sua realidade e aprenda a se virar, aprenda a trabalhar com aquilo que você tem na mão. Muitas vezes você vai ficar esperando por algo melhor e esse algo melhor não vai vir. Por quê? Porque o Senhor quer que você aprenda a agir e trabalhar com aquilo que você tem. Amém, queridos? O terceiro tópico que eu queria abordar com os irmãos é reconhecer a presença do Senhor em meio às adversidades. Então eu queria convidar você a voltar na Bíblia, lá no primeiro livro. Nós vamos abordar agora o livro do Gênesis, capítulo 39, versículos 20 e 21. Gênesis, capítulo 39, versículos 20 e 21. E diz assim: E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, do lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ele ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José. Só até aqui, irmãos. Então, a gente percebe que a palavra diz assim: o Senhor era com José. E José estava indo para onde, irmãos? José estava indo para a cadeia. Eu vou repetir: José estava indo para a cadeia. E a palavra fala que o Senhor era com José. Então, de cara, a gente já aprende que o fato do Senhor estar conosco não quer dizer que nós vamos sempre vivenciar situações favoráveis. Não quer dizer que nós sempre vamos estar em ambientes agradáveis, com pessoas agradáveis, com tudo conspirando a nosso favor. Não, irmãos, às vezes o fato do Senhor estar conosco, Ele quer jogar você num ambiente hostil, onde pessoas vão te confrontar, muitas das coisas que você vai fazer não vai dar certo, e muitas vezes a gente não vai entender nada, e nós precisamos da direção do Espírito, porque às vezes, mesmo as coisas dando errado aos nossos olhos, o Senhor está do nosso lado, porque a palavra está dizendo que José foi encarcerado injustamente e Deus era com ele, irmãos. Só para a gente recapitular um pouquinho aqui a história de José, que muitos dos irmãos já conhecem, mas lá atrás a gente vamos lembrar que lá atrás os irmãos dele, por ciúme, acabaram jogando ele dentro de um poço. E, mediante a isso, posteriormente passou uma caravana de mercadores e José foi tirado do fundo daquele poço e foi vendido como escravo, irmãos. Vamos lembrar que
quando nós usamos a expressão sair do fundo do poço, para nós, normalmente, popularmente, essa expressão é indicada para mostrar que a nossa situação está melhorando, né? Poxa, eu estava num momento difícil e agora eu saí do fundo do poço. Não, o caso de José é o contrário, irmãos. José saiu do fundo do poço para ser vendido como escravo. Então a situação de José piorou, e a palavra diz que ele foi parar num cárcere, por quê? Porque a esposa de Potifar, que era o seu senhor, o incitou para que ela queria adulterar com ele, e ele, como um jovem conhecedor da palavra, um homem temente a Deus, resistiu à tentação. Então a mulher de Potifar armou para ele uma cilada, cuja qual ele acabou nessa situação, sendo encarcerado injustamente. Então, irmãos, o que a gente aprende? Reconhecer a presença do Senhor no meio das dificuldades. Irmãos. Às vezes o Senhor vai nos colocar em situações, em ambientes hostis, locais em que a gente não queria estar, pessoas com quem nós não gostaríamos de conviver. Por quê? Porque o Senhor quer assim. José tem todo um processo, a gente sabe, aquele que leu a palavra, aquele que lê a Bíblia, sabe que José, ele saiu da cadeia para ser o segundo homem mais poderoso da terra na sua época. Se você lê Bíblia, você conhece um pouco da história de José. Então, irmãos, o que a gente aprende? A gente aprende que para ter coragem, para vencer as limitações, reconhecer a presença do Senhor em meio às adversidades, nós precisamos fazer silêncio para ouvir a voz do Espírito, para que o Senhor nos dê estratégia para sobrepor os nossos gigantes, para que o Senhor nos dê sabedoria, para que a gente possa aprender a nos adaptarmos às nossas realidades e se virar com aquilo que a gente tem, para que o Senhor nos dê sabedoria, se Ele nos colocar em um ambiente adverso, como foi o caso de José, que Ele nos dê sabedoria para entender que não importa o que esteja acontecendo, Ele estará sempre no controle. E por que Ele produz essas situações? Porque Ele quer o melhor para nós. Quando o Senhor nos coloca em situações adversas, para que nós busquemos Ele em sabedoria, Senhor, é porque Ele quer, e o Senhor tem algo mais, o Senhor sempre vai ter algo mais para a minha vida, o Senhor sempre vai ter algo mais para a sua vida, não tenha medo, meu irmão, o Senhor tem plano para a sua vida, e se você não atrapalhar, Deus vai agir. A natureza humana muitas vezes quer dar uma ajudinha, muitas vezes entregamos os nossos problemas nas mãos do Senhor, não temos paciência para esperar que Ele nos dê estratégia, nós mesmos vamos lá e colocamos a mão e não deixamos o Senhor trabalhar. E o Senhor nos ensina essa noite, essa tarde, perdão. Ele nos traz 3 estratégias: a de coragem, a de vencer as limitações, se adaptar no meio do caos e entender que o Senhor está no controle de tudo e de todos, mesmo em um cenário que esteja um caos, irmãos. Que o Senhor nos dê, irmãos, sabedoria. E o que todos esses homens têm em comum? Davi, Gideão e José. Cada um dentro do seu contexto, cada um com as suas adversidades, mas ambos, no momento correto, exercitaram a fé perante o Senhor. E todos os exemplos aqui citados, todos eles se sobressaíram. Todos eles saíram por cima. Por quê? Porque souberam esperar o momento do Senhor, porque souberam ouvir a voz do Senhor, porque não se intimidaram no meio das adversidades, não se deixaram levar por influências negativas, não se deixaram levar por ruídos que muitas vezes são produzidos à nossa volta, irmãos. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, assim como Ele deu para José, assim como deu para Gideão, assim como deu para Davi, que nós possamos ser herdeiros dessa coragem e da sabedoria desses homens e dessa estratégia. Amém, irmãos? Que nós possamos ter esses sinais, que o Senhor nos ajude a ter a maturidade espiritual desses homens, que pela fé enxergaram o possível, foram muito além das probabilidades humanas. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Amém? Deus abençoe.
Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por esta palavra que nos encoraja, né, irmãos? O Senhor tem nos dado ferramentas e que nós possamos abraçar a palavra do Senhor e os exemplos que Ele nos deixou. Amém? Vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu Ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi e em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Que nós possamos nos alegrar com a salvação e a doce graça do nosso Deus. Aleluias. Agora nós vamos para o momento dos avisos.
Graça e paz, queridos, como vocês estão? Estamos firmes aqui, gratos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E a gente está com muita saudade de você também, viu? Por isso, se você puder, dá uma passada por aqui para dar uma olhadinha, para ver a gente, para ver a grande obra que o Senhor está fazendo aqui nessa casa. Já estamos na parte aí da hidráulica sendo feita, e logo, logo, irmãos, a gente vai estar podendo cobrir aqui e aí aproveitar melhor esse espaço que o Senhor nos deu. Por isso eu quero pedir para você que você continue orando, para que Deus possa abençoar tudo que está sendo feito aqui, abençoando as pessoas que estão planejando, trabalhando nesse lugar, e a graça dele sobre todas as coisas possa estar aqui, sobre a vizinhança dessa casa de oração, dessa nossa igreja, que já é uma igreja aqui, nós já estamos aqui, já estamos atendendo aqui, graças a Deus, né? E eu queria que você pudesse estar aqui. E eu trago um convite também para você estar conosco no evangelismo que nós vamos fazer aqui no bairro, no dia 28 de novembro e também no dia 5 de dezembro. O horário ainda o pastor vai definir, mas já está certo que será nessas datas, tá certo? Ele mandou fazer uma lembrancinha para a gente oferecer para os vizinhos, ir lá, para a gente poder se apresentar, dizer quem a gente é. Vai ser um tempo muito gostoso. E você é convidado para estar com a gente. Afinal, essa também é a sua casa de oração, é a sua família, é o lugar de onde Deus tem falado ao seu coração. E agora eu quero fazer um convite especial para você, que costuma ter um carinho especial pela data do Natal. Você sabe que nós comemoramos o Natal todos os dias. Para nós cristãos, todo dia é Natal, quando um coração se abre para receber Jesus. Mas o mundo escolheu uma época especial, que é agora, no fim do mês que vem, e eu queria fazer um convite para você do Recanto Tia Célia. Você sabe que nós, aqui da Igreja Confessante de Cristo, temos uma parceria aqui da Igreja Batista com o Instituto Nebo e com essa creche, que a gente chama de creche, mas, na verdade, ela atende a crianças maiores, inclusive até adolescentes, lá de Mauá. E a gente costuma fazer bastante doações para lá, nós levamos muitas coisas, sempre que é possível, para lá. E a tia Célia nos mandou um convite. Nessa época de fim de ano, ela costuma fazer uma campanha de arrecadação para pessoas que queiram adotar uma das crianças lá do recanto e da vizinhança no Natal. São crianças bastante carentes, irmãos, e que, com essa pandemia, a situação de muitos foi agravada, né? Aquela creche que a gente chama de creche, que é o recanto, na verdade, é um oásis naquele lugar onde as crianças vão. Tem 3 turmas de crianças, de manhã, de tarde, de noite. Eles vão lá para se alimentar, para receber reforço escolar, para fazer oficinas, para aprender música, computação, artesanato, entre outras atividades que eles fazem ali com as crianças, para tirar a criança na rua. E se você quiser adotar uma criança no Natal e dar um presente para essa criança, eu vou colocar aqui, se for possível, o telefone da tia Célia, e ela me disse assim, para a gente chamá-la pelo WhatsApp e dizer, eu quero adotar 1 ou 2, ou quantas crianças você quiser, e ela manda para você os dados da criança, seja criança ou seja adolescente. Na verdade, a maior parte das crianças atendidas por ela lá são crianças maiores, não são bebês, assim, né? E o que ela
pede é que a gente possa dar a essa criança talvez o único presente que ela vai receber, que é uma roupinha nova, um calçado e um brinquedo ou uma caixa de bombom conforme a idade da criança. Então, se você tem o seu coração voltado para isso, nessa pandemia que muitos de nós conseguimos superar tantas dificuldades, inclusive financeiras, a gente que tem uma mesa farta, pode comprar um presente de Natal para alguém, talvez a gente possa ter no coração o desejo de dividir isso com alguém e deixar que a generosidade que o Senhor colocou na nossa alma chegue até uma criança que a gente nem conhece, mas que vai poder abençoar. Então, se você tem esse desejo, você pode ligar diretamente para ela, para que ela passe as informações das crianças para cada um que tiver esse desejo. E aí, talvez a gente possa, conforme a data que for para entregar os presentinhos, combinar de ir todo mundo lá entregar para ver. Nós já fomos lá, o ano passado, nós levamos uma porção de doações e levamos também as nossas palhacinhas. A Marshmallow e a Clavinha fizeram ali um especial para as crianças. Foi muito bom nós termos ido lá, ela ficou muito feliz. E por poder alegrar um pouco o coração daquelas crianças. Então, se é seu desejo, se Deus tem tocado o seu coração para isso, liga lá na tia Célia ou manda um recado pelo WhatsApp, ela vai dizer para você, e se você quiser ir com a gente no dia que a gente for, a gente pode combinar e ir até lá, ou fazer o seu presentinho chegar até lá, caso você não possa ir também, tá certo? Então, eu quero que você agora possa agradecer a Deus por tudo que Ele tem dado a você, pela sua saúde, pela sua família, pela graça do Senhor derramada sobre o seu coração, por essas lindas mensagens que nós ouvimos aqui agora, tanto a da abertura, quanto essa que o nosso querido Márcio pregou, que o Robson também pregou na abertura, e que você possa alegrar o seu coração, porque grandes coisas estão por vir. Um tempo novo na Confessante está começando já. E fala a verdade, não é uma bênção poder fazer parte disso? É isso que Deus está falando ao seu coração. Então, eu vou orar agora, quero que você ore comigo, não só agradecendo, como entregando essa semana que começou hoje nas mãos do Senhor. É uma semana que está para acontecer muitas coisas boas aqui na obra. Então, nós contamos com a sua oração. Amém? Vamos orar juntos? Senhor amado, Pai bondoso, Pai celeste, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós engrandecemos ao Senhor, Pai querido, nós bendizemos o Seu nome que está sobre todo o nome, Senhor, e Te louvamos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor sempre será para o nosso coração. Bom pastor da nossa alma, nós escolhemos servir ao Senhor e servir com alegria, mas para isso, Senhor, precisamos da sua graça, precisamos que o Senhor nos capacite a enxergarmos aquilo que o Senhor deseja que seja feito. Senhor, transforma o nosso coração, coloca graça, misericórdia e perdão sobre a nossa vida, inunda a nossa alma de amor para que a gente possa ser luz e sal nessa terra, Senhor, nesse lugar que o Senhor nos plantou. Abençoa todas as pessoas que estão sintonizadas conosco aqui pela internet, Senhor. Obrigada por esse recurso, porque ele permite que nós possamos estar unidos, Pai Celeste, de alguma forma com o Senhor e num mesmo coração, numa mesma oração que levamos ao Senhor agora, Senhor, pedindo, transforma o nosso coração, faz de nós, Senhor, adoradores, faz de nós pessoas corajosas, pessoas que enxerguem a estratégia que o Senhor deseja que a gente tenha e que nós saibamos, como foi dito aqui, Senhor, que tudo está nas Tuas mãos. O Senhor tem o controle absoluto das nossas vidas, tudo aquilo que nos cerca, cada situação que nós enfrentamos. Por isso pedimos nesta boa semana, Senhor, a Tua graça, a Tua alegria, a saúde e o vigor sobre as nossas vidas, Pai. Visita cada lar aqui representado, cada família, cada situação que precisa da sua intervenção.
que precisa da sua providência, Senhor. Supre em glória cada uma das necessidades, Senhor, e que nós nunca nos esqueçamos do seu amor, da sua graça e da sua bênção eterna, Senhor, que foi enviar Jesus para morrer na cruz e ressuscitar por todos nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo e que, Senhor amado, o grande amor de Deus, a graça infinita de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador e o Mestre amado, e as maravilhosas consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco agora e sempre. Que você possa dizer amém, meu irmão e minha irmã, e ter uma semana abençoadíssima na paz do Senhor. Deus te abençoe hoje e sempre. Boa semana e a gente se vê quarta-feira no culto de oração às 20h30. Não vai faltar, hein? Te espero lá. Um grande beijo no seu coração. Fica com Jesus. Amém. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control. No one knows.